Ok, bom dia a todos. Hoje nós vamos começar o Grand Round no modelo baiano, 11 horas de relógio. Então, a partir de agora, nós vamos tentar começar todos os Grand Rounds e anatomoclínicas no horário certo. Aqueles 5 minutos de tolerância que nós vínhamos fazendo até agora tem nos comido o final das atividades. Chega ao meio-dia, o pessoal já fica um pouco mais apressado. Então, para que as coisas possam ser feitas com mais tranquilidade, vamos procurar, então, começar sempre no horário. O nosso modelo de hoje também é inovador no sentido de que nós teremos 3 palestrantes falando sobre temas diversos. Não vai ser um debate... Não vai ser um debate de 3 palestrantes sobre o mesmo assunto. Ok. Mas teremos 3 assuntos polêmicos e muito atuais. Na primeira parte, então, o professor Jorge vai nos falar, Jorge Pinto Ribeiro vai falar o que há de novo em relação ao colesterol, o que nós podemos fazer de novidades, se temos alguma coisa nova de medicação, nova abordagem, se temos que valorizar outras coisas em relação ao que já se sabe. Na segunda parte, então, dando sequência ao que se falou no ano passado sobre stents revestidos, o professor Miguel Guz vai falar sobre as indicações de stents revestidos, se ainda há espaço para eles no nosso meio. E, finalmente, o professor Flávio Fux, então, vai nos dizer quem manda realmente na lojinha, se é o médico ou se é o paciente, falar sobre os antihipertensivos e a adesão ao tratamento. Professor Jorge, por favor. Muito obrigado, professor Seligman. É com grande prazer, vou falar bem alto para concorrer com essa broca que está, é um rotablator que estão fazendo ali. É com grande prazer que eu discuto esse assunto com vocês, exatamente pelo fato de que eu trago hoje informações que foram divulgadas, algumas delas nas últimas 36 horas e outras nas últimas 24 horas, e que são de grande importância para a nossa prática clínica. Como nós vamos falar de tratamento de dislipidemias, aqui eu apresento para vocês potencial conflito de interesses através das minhas relações pessoais ou institucionais com diversas empresas, várias delas produzem medicamentos que são usados no tratamento das dislipidemias. O tema que eu vou apresentar para vocês é o alvo terapêutico nessas condições. E eu escolhi tratar dos temas que aqui estão salientados, se o colesterol, HDL e as outras frações dos lipídios plasmáticos são alvo terapêutico. Segundo, se triglicerídeos são alvo terapêutico. Depois, se o LDL é. O papel atual das estatinas, do ezetimibe, e se nós podemos fazer alguma estratificação dos pacientes. É bom porque o ritmo varia. E se nós podemos fazer alguma estratificação dos nossos pacientes baseado em informações muito recentes, essa que eu vou trazer para vocês, tem 24 horas. A resposta para a prática clínica, a resposta de que se nós devemos ou não medir outras frações que não sejam as tradicionais, colesterol total, colesterol HDL e LDL, é apresentada nesse estudo do ano passado no JAMA, em que, num acompanhamento de 15 anos da coorte do Framingham, essa curva ROC mostra para vocês que se nós medirmos algo bastante sofisticado, que é a relação entre ApoB e ApoA1, não adicionem nada no valor prognóstico de medir apenas o colesterol total dividido pelo HDL. Isso confirma uma informação que nós já tínhamos de outras coortes e torna fácil a nossa prática. Não precisa pedir mais nada do que aquilo que nós já pedimos atualmente. Do ponto de vista de alvo terapêutico, o HDL, os senhores sabem que modificar a HDL com intervenção é algo que não é fácil. O HDL baixo é um fator de risco reconhecido, eu mostrei para vocês a relação do colesterol total e o HDL na figura anterior, mas aqui nós temos um estudo que aumentou o HDL, ensaio clínico randomizado, 15 mil pacientes, uma intervenção bastante nova
e que aumenta HDL em 72%. Vejam que não é aquele aumento de HDL pequenininho que nós estamos usando, é 72%. E nesse ensaio clínico, Illuminate, que avaliou um grupo que recebia só estatina e outro que recebia estatina mais a intervenção, que é o torcetrapide, mostrou que houve maior número de eventos no grupo com torcetrapide, trazendo a discussão de que talvez não só seja difícil elevar o HDL, quando mesmo que se eleve o HDL, pelo menos com esta intervenção, nós não só não temos benefício, mas temos piora da evolução dos nossos pacientes. Os triglicerídeos, que também são classicamente caracterizados como marcadores de risco, nós temos alguns ensaios clínicos agora, mostrando que baixar triglicerídeos com intervenções terapêuticas, nós já tínhamos com gemfibrozil. Aqui eu trago para vocês um estudo recente, o FIELD, de 2005, em pacientes diabetes tipo 2, um N bastante bom, quase 10 mil pacientes, e nós vemos que o uso do fenofibrato nesses pacientes teve diminuição de risco de eventos cardiovasculares, o que traria um reforço para o uso dos fibratos que nós já tínhamos alguma evidência no passado. Entretanto, eu tenho que salientar que nesse estudo não se usou rotineiramente estatina, que é a prática tanto dos internistas, dos endocrinologistas e dos cardiologistas de tratar pacientes diabéticos e, portanto, com maior risco cardiovascular com estatinas. Então, a pergunta que se levanta é: será que vale a pena tratar triglicerídeos em diabéticos com fibratos, ao invés do tratamento mais tradicional, que é o controle da glicemia, mais estatinas? Na minha opinião, a prioridade ainda é com a intervenção que tem mais evidência, que são as estatinas. E falando em estatinas, é talvez dos grupos de medicamentos onde nós temos a maior quantidade de evidências convergentes para a eficácia, são as estatinas. Essa aqui é a meta-análise, um número razoável, 90 mil pacientes, em ensaios clínicos randomizados. Então, vocês veem aqui a relação entre a redução do colesterol LDL e a redução do risco. O número básico que emerge aqui era um número já conhecido de outros estudos, e quando se usa estatina para reduzir LDL, a cada 20% de redução do valor absoluto do LDL, nós temos 10% de diminuição do risco de eventos cardiovasculares. Acho que essa meta-análise reforça um conceito bem conhecido, existe uma relação dose que vocês veem aqui, mas o achado mais importante dessa meta-análise, que já vinha de outros estudos, é que o efeito protetor, em primeiro lugar, é independente dos níveis iniciais de colesterol LDL. Em segundo, ele é intimamente relacionado com o risco do indivíduo. E em terceiro, ele depende da redução absoluta e não do nível atingido. Isso é muito importante, é uma das mensagens da minha apresentação. A imensa maioria dos grandes ensaios clínicos realizados com estatina não usou metaterapêutica. Eles usaram doses fixas de estatina, eu vou mostrar alguns dos mais recentes para vocês. E esta mensagem que está nessa meta-análise reflete algo que nós devemos levar para a prática clínica. A pergunta: o LDL é alvo terapêutico no sentido de que nós devemos reduzir o LDL para um número X, e as nossas diretrizes brasileiras e as americanas recomendam isso? Sim, nós devemos reduzir o LDL usando estatina, mas o fundamental é a redução e o risco do paciente. E tanto as diretrizes estrangeiras quanto as nossas agora incorporam nos seus algoritmos o risco do paciente. Não basta olhar o número, nós temos que olhar o paciente. Um dado importante de situações práticas que nós temos aqui no nosso serviço, todos os dias, eu tenho pelo menos todos os dias, se nós devemos usar estatinas precocemente nos pacientes após síndrome coronariana aguda. Vocês veem aqui uma meta-análise
mostrando que o efeito que nós temos do uso precoce de estatina é em redução de novos eventos, particularmente de angina instável, e isso é o que nós tentamos fazer no nosso meio. Mas o dado que emergiu de maneira mais consistente nos últimos poucos anos, eu diria nos últimos 2 a 3 anos, é o fato de que doses mais elevadas de estatina protegem mais. Esse aqui é o TNT, que foi publicado em 2005, um paciente com LDL baixo, isso para reforçar aquele conceito para vocês que o nível inicial de LDL não tem importância, então LDL considerado quase normal. Pacientes com doença crônica, atorvastatina 10 versus 80 miligramas. 80 miligramas diminui os eventos na doença crônica. O IDEAL, que é um outro estudo, aqui é pós-síndrome coronariana aguda, dessa vez comparou simvastatina 20 miligramas com atorvastatina 80 miligramas, vocês veem redução dos eventos, no caso aqui infarto não fatal e revascularização miocárdica, indo ao encontro do que nós já conhecíamos num outro ensaio clínico mais antigo um pouco, que é o PROVED. Então, caracterizando claramente de que se nós usarmos doses mais elevadas, e notem, ninguém aqui fez meta de nível de colesterol LDL, aqui é dose fixa 20 versus 80 miligramas. E uma informação que merece ainda uma confirmação melhor, e eu vou dizer para vocês que essa confirmação já apareceu parcialmente ontem, é o resultado do asteroide. Dentre as estatinas, a mais recente do mercado é a rosuvastatina, é uma estatina sabidamente mais potente do que as outras, e tem a seu favor esta série esses estudos, especificamente aqui o asteroide, onde se avaliou a carga de aterosclerose utilizando ultrassom intracoronário. E o que ele coloca aqui, com outros estudos juntos, usando atorvastatina, placebo aqui e pravastatina, é que se conseguiu nesse estudo regressão da aterosclerose e parece haver uma relação entre a queda do LDL colesterol com o uso de estatina e a regressão da aterosclerose. A pergunta que se fez depois do estudo, será que isso tem reflexo em diminuição de eventos? E nós teremos informações sobre isso nos próximos diapositivos. A novidade do nosso mercado, bom, pelo menos vírus não tem aqui, fiquem tranquilos. Uma outra novidade do nosso mercado é a utilização de um outro medicamento que tem um mecanismo de ação teoricamente complementar às estatinas, que é o ezetimibe, que diminui a absorção de colesterol. E esse aqui é o melhor ensaio que existia até agora de ezetimibe, comparando, aqui em quase 2.000 pacientes, comparando atorvastatina em diferentes doses com ezetimibe mais simvastatina em diferentes doses. E o desfecho aqui é redução do colesterol, não há desfechos clínicos, não há nem desfechos clínicos intermediários, há simplesmente redução de colesterol, mostrando que se há o ezetimibe e simvastatina associados, podem reduzir mais o colesterol do que doses altas de atorvastatina. Esse ensaio, até muito antes desse ensaio, nós tivemos um impacto muito grande desse novo medicamento no mercado. Esse aqui é um trabalho que vai sair no New England nas próximas semanas, mas já está no seu processo, foi colocado em 30 de março, então tem 48 horas à disposição de todos nós. Mostra o que aconteceu nos últimos anos. Vocês veem, a partir de 2000, foi lançado duas formas de apresentação do ezetimibe, uma isolada e outra em associação com simvastatina, e vocês veem que as vendas desses produtos aqui acumulados são muito grandes nos Estados Unidos, mesmo sem nenhuma evidência de ensaio clínico com desfecho sólido para esta intervenção. E nós passamos a ter uma primeira evidência que foi divulgada na imprensa leiga no início do ano, mas foi apresentada formalmente segunda-feira no Congresso do American College, que já está no New England, nessa referência, que é o da semana, de hoje, no New England de hoje. Nós temos um ensaio clínico, que é o ENHANCE, que randomizou pacientes para uma alta dose de simvastatina versus alta dose de simvastatina somado a ezetimibe.
O desfecho aqui foi espessura da íntima média das carótidas, e vocês veem que não houve nenhum efeito. Esse é um grupo que teria, teoricamente, uma expectativa de risco maior, porque são pacientes com hipercolesterolemia familiar. Vejam, o LDL inicial deles era 193. Desculpa, o LDL atingido apenas com estatina foi 193 e atingiu 141 com a associação. Não houve diferença nesse desfecho substituto de aterosclerose, levantando a hipótese de que não basta só baixar o colesterol com qualquer coisa, parece que baixar com estatina é melhor do que outras coisas. Isso tem alguma base, esse aqui é um estudo publicado no Circulation, em pacientes com insuficiência cardíaca, mostrando que para uma mesma redução de colesterol com ezetimibe ou com simvastatina, há uma importante melhora da função endotelial com estatina, sem melhora da função endotelial com ezetimibe, sugerindo que as estatinas tenham algo a mais do que outros medicamentos que baixam colesterol, especificamente o ezetimibe. Finalmente, uma outra novidade importante, o que nós temos de estratégias para estratificar risco? Está na literatura há alguns anos a hipótese de que nós podemos estratificar o risco do nosso paciente para prevenção primária ou para prevenção secundária através da medida da proteína C reativa ultrassensível. Esse é um estudo observacional alinhado no ensaio clínico PROVE-IT, publicado pelo Dr. Paul Ridker no New England de 2005, e vocês veem que os pacientes dessa parte observacional que atingiram menor nível de LDL e menor nível de proteína C reativa foram os que tiveram menor risco, levantando a hipótese de que nós pudéssemos estratificar os pacientes para tratá-los com estatina, dependendo da ativação inflamatória que eles tivessem. E esse estudo, na realidade, está em andamento, chama-se Júpiter, 17 mil pacientes, LDL relativamente baixo, a mediana 108, essa é uma publicação só dos dados de base dele, todos eles com proteína C reativa elevada, e eles são randomizados para rosuvastatina 20 mg versus placebo em 3 anos. E a novidade, que é de ontem, de anteontem, é de que, talvez a empresa tenha aproveitado o congresso do American College, as más notícias do ezetimibe, para divulgar que esse ensaio foi interrompido por grande benefício da rosuvastatina em relação ao grupo placebo, trazendo então a perspectiva de que talvez nós possamos estratificar melhor os nossos pacientes e tratar agressivamente aqueles que têm a manifestação inflamatória com o aumento de proteína C reativa. É óbvio que nós não podemos tomar uma conduta ainda baseada numa notícia do site da empresa que produz esse medicamento, mas aponta para algo que está sendo muito esperado, que é o primeiro ensaio clínico com desfechos sólidos envolvendo essa nova e potente estatina. Então, eu queria deixar como resumo, professor Seligman, é que quando nós consideramos alvo terapêutico, eu vou simplificar as coisas da maneira como eu faço no meu consultório agora. HDL e outras frações não são alvo terapêutico nos meus pacientes. Paciente com HDL baixo é um paciente que tem risco aumentado, mas eu não tenho intervenções hoje em dia que eu considere eficazes para melhorar o risco desses pacientes. Da mesma forma, os triglicerídeos, do ponto de vista de eventos cardiovasculares, eu considero como alvo terapêutico secundário. O meu alvo terapêutico primário não envolve os triglicerídeos. Para que eu prescreva um fibrato para um paciente, em geral eu o faço depois de tentar estatinas, depois de controlar a glicemia do diabético, depois de oferecer dieta e exercício, e principalmente se ele tiver risco de pancreatite. O ezetimibe, nesse momento, está questionado, ele fica como um medicamento de exceção para pacientes que não possam tolerar estatinas. Nós temos uma hipótese da estratificação, seja por proteína C reativa, seja por tomografia de múltiplos detectores e score de cálcio, e nós ficamos com o grande alvo terapêutico
que é o tratamento do LDL, mas usando estatinas, mas particularmente colocando na mosca do alvo aquilo que é mais importante. E o que é mais importante é o risco do paciente. Essa é a mudança de conduta que nós fizemos já na hipertensão há muitos anos nas nossas diretrizes e que hoje aparece nas diretrizes de dislipidemias também. Primeiro avaliar o risco, depois olhar o LDL e, então, eventualmente usar estatina. Mas isso é muito bonito de dizer. O que eu quero mostrar para vocês é o que acontece aqui nesse hospital. Esses aqui são os resultados de uma coorte que a doutora Carize acompanha há muitos anos aqui no hospital e que foi tema da tese, da dissertação de mestrado da doutora Flávia Borges, e essa é uma coorte de todos os pacientes que tiveram síndrome coronariana aguda, ou seja, pacientes de alto risco. Todos eles saíram com prescrição de estatina e das outras coisas que vocês sabem que precisa se usar após uma síndrome coronariana aguda. Mas 2 anos depois, quando nós reavaliamos esses pacientes, só 43% continuava usando estatina e, observem, até aspirina 65%. Portanto, eu acho que os nossos alvos terapêuticos hoje estão claros, nós sabemos o que fazer, nós até dentro do hospital estamos fazendo bem, mas nós precisamos de ações mais amplas para que o benefício absoluto da nossa população realmente ocorra a partir dessas intervenções. Muito obrigado. Colegas, bom dia. Queria agradecer o convite, principalmente ao professor Flávio, que me colocou nessa empreitada. Eu podia dizer, primeiramente, que, para responder essa pergunta, professor Renato, eu acho que nós estamos com um pouco mais fácil do que era, vamos dizer, há 7, 8 meses atrás. A gente ainda tem alguma dificuldade, mas eu acredito que é um pouco mais fácil, a gente tem um pouco mais de facilidade. E a estratégia que eu pensei em fazer para poder responder essa pergunta é fazer uma pequena retrospectiva cronológica. Na verdade, ela é pequena porque essa questão teve início em setembro de 2006, no Congresso de Barcelona, Europeu de Barcelona, onde foram apresentadas 2 meta-análises, mostrando que um dispositivo que diminuía certamente a reestenose poderia, na verdade, aumentar a mortalidade e desfechos duros, o que para toda a comunidade de cardiologia foi uma surpresa. De forma bem interessante, essas 2 meta-análises nunca foram apresentadas ou publicadas formalmente, como a gente costuma ler meta-análises. A gente tem uma apresentação dessa aqui, por exemplo, em 2007, que foi apresentada, publicada no Circulation em forma de ponto de vista, e a gente não teve oportunidade de ler com clareza, pelo menos eu não tive oportunidade com clareza de ler essa meta-análise, e o resultado delas, na verdade, foi uma bomba na cardiologia, e isso gerou, em dezembro de 2006, uma reunião do FDA que tinha por objetivo reunir todas as melhores evidências da ocasião e colocar na perspectiva do público da comunidade médica quais seriam as melhores recomendações diante de uma série de evidências coletadas e publicadas para nós, que tivemos acesso a isso em março de 2007, no fatídico volume 356 do New England, com uma série de evidências que a gente teve que trabalhar um pouco para poder entender melhor. De qualquer maneira, a reunião delas nos dava, o FDA tirou dessas evidências três afirmações e recomendações. A primeira delas é que o risco de trombose, essas evidências confirmavam alguns dados que se tinha anteriormente, que os stents farmacológicos revestidos poderiam, na verdade, aumentar o risco de trombose tardia. Então, eles colocaram que o risco dessa trombose, com uso on-label, que é, na verdade, a utilização do stent na situação testada em ensaios clínicos, com essas características anatômicas das coronárias, que são características que favorecem um nível de reestenose bastante baixo, mas
era colocado pelo FDA que o risco de restenose nessas condições on-label, com os stents revestidos, não superava os benefícios. Por outro lado, era a recomendação a partir dessa reunião que o bloqueio antiplaquetário duplo, pelo menos um ano com stents farmacológicos, na utilização desse dispositivo, era a recomendação. E, por fim, o uso off-label estava associado com um aumento de trombose, morte ou infarto. Ou seja, a utilização desse stent, desse dispositivo em situações não testadas em ensaios clínicos, na verdade, poderia aumentar a ocorrência de desfechos duros. E qual era a realidade da utilização off-label desses dispositivos? Isso aqui é um registro norte-americano da utilização do dispositivo, publicado no JAMA em 2007, que certamente refletia o que ocorria no nosso meio. Se nós formos ver, mais de 50% da utilização dos dispositivos ocorria em situações off-label, fora daquela situação testada em ensaio clínico. A pergunta é uma só: por que isso acontecia? Por que nós clínicos, indicamos tanto um dispositivo como esse numa situação que não foi exatamente atestada pelos ensaios clínicos? E a resposta para mim, na ocasião de um ano atrás, ficou bem clara nessa figura que foi produzida pela professora Carise, com a ajuda como coautores do professor Marco Weich e do professor Jorge Pinto Ribeiro, que nos mostra no nosso meio uma análise de custo-benefício do uso de dispositivo revestido, que coloca para nós que ele é custo-benefício, tanto nos pacientes de SUS como convênios, quando nós temos a chance de reestenose que se aproxima de 30%. E no caso dos pacientes SUS, nos aproxima talvez mais ainda. Então, a utilização do dispositivo off-label, ele se justificaria, e essa análise foi feita antes de a gente ter na consideração do modelo a possibilidade de aumentar a ocorrência de um desfecho duro, e era esse o raciocínio de todos os clínicos na ocasião, se justificaria na situação off-label, fora do que foi testado no ensaio clínico, o que nos colocava nesse momento num estranho paradoxo. Portanto, como é que nós podemos nos posicionar se vale a pena utilizar realmente, diante das novas informações que nós temos hoje, na situação off-label ou não? Se é uma situação off-label não testada em ensaio clínico, obviamente a resposta não está nos ensaios clínicos. Para nós poder se posicionar nessa questão, se vale a pena, quais são as situações que vale a pena utilizar o stent revestido, nós vamos ter que nos valer de estudos de efetividade, mais conhecidos como estudos de registro, no caso da situação da cardiologia invasiva. Eles são estudos que nos ajudam muito para entender a generalização da utilização de uma intervenção, seja lá qual for ela, mas, por outro lado, ela pode ter os estudos um afastamento daquilo que a gente chama de validade interna do estudo. Por ser um estudo não randomizado, não controlado, existe uma grande possibilidade de vieses que muitas vezes são incontornáveis nos controles matemáticos. E nesse número fatídico 356, o principal registro que embasou essa recomendação número 3 do FDA foi o registro sueco, o SCAR, com quase 20 mil pacientes, mostrando que, na realidade, num estudo observacional de registro, que analisa a efetividade, o dispositivo poderia realmente aumentar a mortalidade em 18%. Se nós analisarmos só o período depois dos 6 meses, o que coincidia com o afastamento do duplo bloqueio antiplaquetário, essa possibilidade de aumento de mortalidade era maior. E se nós analisarmos somente os indivíduos que colocaram um stent revestido, permanecia a possibilidade de aumento de mortalidade. Isso aqui é março do ano passado, e eu tive que responder em junho no Congresso Gaúcho de Cardiologia, essa questão se os stents farmacológicos eram seguros. São seguros isso na ocasião, em julho de 2007. E diante das evidências, a gente afirmava que eles realmente poderiam aumentar a mortalidade, isso era uma evidência de uma análise de registro, cujo NNH era 200 a cada ano, eles realmente aumentavam o risco de trombose tardia, e esses dados, tanto para esse dispositivo como esse dispositivo, eram baseados em ensaios clínicos com um NNH de 180 por ano. Bom,
De lá para cá, uma série de dados e de evidências nos possibilitaram que a gente pudesse se colocar com mais firmeza em relação a essa questão. A primeira delas, que eu acho bastante importante, é a reanálise dos dados, dos mesmos dados do estudo sueco, do registro sueco. Agora não com 20 mil pacientes, com 35 mil pacientes, mostrando que numa análise conjunta de todos, não houve aumento de mortalidade com aqueles 18% evidenciados anteriormente. Mas se nós vamos um pouco a fundo nessa tabela de resultados, foi a única que eu tive acesso até agora, mostra que se nós dividirmos o período antes dos 6 meses e depois dos 6 meses, favorece que a ideia de que a possibilidade de aumento de desfechos desfavoráveis com o dispositivo está relacionado ao duplo bloqueio, realmente o duplo bloqueio antiplaquetário. A segunda evidência bastante interessante, publicada em setembro do ano passado no New England, é um outro registro canadense que nos traz algumas novidades. A primeira é uma nova forma de analisar os dados, onde são pareados os grupos que utilizaram o dispositivo e que não utilizaram o dispositivo, através de um score de propensão que diminui os vieses de confusão. E o segundo dado bastante interessante desse registro é que nessa comunidade, clopidogrel era fornecido por 1 ano. Então nós temos um período maior de duplo bloqueio plaquetário, usualmente na comunidade de Ontário, e mostrou que não houve diferença, que não houve aumento na mortalidade com a utilização do stent revestido, e no caso aqui até um favorecimento em relação à mortalidade para o dispositivo revestido farmacologicamente. E o mais interessante que eu achei desse estudo é que, se nós formos analisar em que pacientes realmente houve benefício da utilização, foram mais ou menos naqueles off-label. Eles não definem exatamente off-label, mas é nos pacientes que nós consideramos que não foram testados: diabéticos, lesões finas, lesões longas. O NNT para reestenose, nesses casos, seria perto de 10, bastante diferente daqueles indivíduos que foram testados ou parecidos, com características semelhantes dos testados em ensaios clínicos, cujo NNT se aproxima a 160. Um outro registro que foi publicado agora em janeiro, ele traz como novidade, que nos favorece o entendimento dessa questão, melhores definições para comparação da utilização off-label e on-label, porque nesse registro existiam a descrição das características. Não é um registro grande, ele beira 4 mil pacientes, mas possibilita a gente ver que não existiu na realidade um aumento de mortalidade na utilização do dispositivo revestido, apesar do intervalo de confiança ser um pouco amplo para aquilo que eu gosto quando analiso algum tipo de estudo de registro. Essa aqui é uma novidade para finalizar essa questão sobre a possibilidade de aumento de mortalidade, é uma compilação de todos os registros, mais de 130 mil pacientes apresentados há 3 dias no American College, e que, como resultado final, a gente só tem as figuras da apresentação, não mostrou aumento da mortalidade com a utilização dos stents revestidos, e, ao contrário, uma possibilidade não muito entusiasmante de diminuição de mortalidade, que não é exatamente o que a gente espera quando indica algum tipo de revascularização em doença coronariana estável. Uma outra questão também que foi abordada recentemente, agora em janeiro, é a comparação da cirurgia de revascularização com stents revestidos, porque existia toda uma perspectiva, se esse é um dispositivo que diminui significativamente a estenose, ele poderia substituir a cirurgia de revascularização em diversas situações onde a gente indica a revascularização em pacientes com multiarteriais. O resultado desse registro mostrou que, ao contrário da expectativa, não houve diminuição ou vantagens para o dispositivo para o stent revestido. Ao contrário, mostrou que a revascularização miocárdica diminuía entre 20% a 30% a ocorrência de desfechos duros nesse registro. Mas a gente tem que prestar atenção que são 18 meses de segmento, isso é um registro de Nova York, uma mortalidade um pouco diferente, cirúrgica um pouco diferente daquelas que nós temos aqui. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o mais importante é a gente analisar o NNT da cirurgia em relação ao dispositivo, ao stent revestido, principalmente em multiarteriais com 2 vasos, com ou sem descendente anterior. Nós vemos que as vantagens da cirurgia existem estatisticamente, mas, do ponto de vista clínico, muitas vezes a gente pode considerar como opção, porque o NNT
em relação à mortalidade é 1.000, em relação à morte em AM, perto de 230. Uma outra situação que a gente deve pensar e que foi muito utilizado é o estente revestido na situação de síndrome coronariana aguda e até 3 dias atrás, 4 dias atrás, eu acho que era essa a melhor evidência que nós tínhamos, era um registro onde que mostrava que a utilização de estentes revestidos na situação de síndrome coronariana aguda, na verdade, poderia aumentar a ocorrência de desfechos duros. Isso é um registro pequeno que foi apresentado no Congresso Europeu do ano passado, em setembro do ano passado. E agora, há 3 dias atrás também, foi apresentado um outro registro com um número maior de pacientes que, para síndrome coronariana aguda com supradesnivelamento, são aproximadamente 1.300 pares de comparação, mostrou, na verdade, que os estentes revestidos podem ser utilizados ou teriam vantagens, não houve aumento da mortalidade nessa situação, e se nós formos analisar todas as situações de infarto agudo no miocárdio, também não houve aumento de mortalidade. Portanto, diante dessas evidências disso, para quem que eu poderia indicar em 2008 a utilização de estentes revestidos? No momento que a gente decide por revascularização, eu acho que a indicação no momento, apesar da evidência agora dando um pouco de segurança em relação à síndrome coronariana aguda, eu acho que a indicação de estentes revestidos se coloca nesse momento unicamente na doença coronariana estável. E em segundo lugar, eu acho que ele pode ser utilizado, esse dispositivo, em pacientes que têm a possibilidade de bloqueio antiplaquetário de tempo indeterminado. E eu me baseio nessa recomendação em dados de ensaio clínico e em dados de registro. Essa eu acho que é a grande indicação e para quem eu acho que tem que ser indicado preferencialmente o estente revestido. É nas situações off-label, lesões unilaterais, com probabilidade de restenose acima de 30%. Eu me baseio essa recomendação em estudos de custo-benefício e em dados de registro. E por último, apesar do registro publicado em janeiro, no New England, eu acho que diante do NNT, em diversas situações, a utilização dos estentes revestidos podem ser opção em doença multiarterial, principalmente de 2 vasos. E eu me baseio esses dados em dados de registro na análise do NNT daquele estudo anterior. Muito obrigado. Professor Renato, colegas, bom dia. Nesse pupurri de temas cardiológicos palpitantes, me coube abordar, por escolha minha, a conflituosa área da escolha dos medicamentos. Tentando eu aqui demonstrar, frente ao júri, que não somos nós mais que escolhemos os medicamentos para tratar hipertensão arterial sistêmica. Por que os médicos escolhem remédios, o que condição para escolherem os medicamentos? É o primeiro botão de cima ou de baixo? De baixo. Fui. Nada a declarar, é uma pena. Na história, brevemente, né? Crenças médicas que fundamentam a escolha de medicamentos, são de natureza divina, várias delas persistentes, na história, mas persistem até hoje, né? Temos alguns colegas que realmente mantêm contato com os deuses lá em cima para escolher os melhores tratamentos. O experimento geral, o experimento farmacológico, o experimento farmacológico clínico e hoje, tomando conta do boteco, os ensaios clínicos randomizados influenciados pela indústria de medicamentos. O experimento geral, desde sua sistematização por Francis Bacon, que fez isso e inventou o bacon, foi de que, adicionando uma intervenção a um substrato na condição A, nós levamos esse substrato à condição B.
e se imaginou medicamente que pudesse se reproduzir esta evidência cartesiana, né, de adicionar água no cloroelemento e produzir ácido clorídrico e outros subprodutos. Imaginando-se que no cenário médico isso estivesse ocorrendo. Mesmo aqueles que dizem que não acreditam nisso, acreditam. Certo? É condição sine qua non para levar o diploma para casa, acreditar que nós visualizamos no nosso paciente, em particular, a eficácia do tratamento. Há muitos anos, alguns professores farmacologistas têm de demonstrar que há múltiplas razões que enviesam essa observação e de que nós podemos estar absolutamente enganados, como estamos frequentemente. Ontem fiz uma pergunta a 4 colegas, cardiologistas, todos doutores, batendo papo no cafezinho. Qual a taxa de resposta a placebo na cefaleia tensional episódica? E tomei nota para trazer aqui para vocês as respostas. Um afirmou 30%, outro afirmou em torno de 50%, o outro foi mais audacioso, acho que até 80%, e só um acertou. A taxa de resposta a placebo na cefaleia tensional episódica é 100%, porque, em caso contrário, não seria uma cefaleia tensional episódica. Ela, obviamente, cura-se por conta, qualquer coisa que se faça. E só há um ensaio clínico nesse contexto mostrando que a taxa de resposta é, de fato, 1 em cada 4 pacientes que tomam um Tylenol para dor de cabeça em 2 horas. 3 de vocês que tomam, nessa rotina, poderiam não estar tomando nada, que ela ou melhoraria por conta, ou continuaria doendo a revelia do tratamento. O instrumento farmacológico foi uma luz nesse cenário, metafísico e de interpretação errônea do experimento, mostrando a necessidade do controle, e isolando o efeito farmacológico como aquele delta entre o efeito naturalmente observado ou a evolução do parâmetro fisiológico ou fisiopatológico no modelo experimental e o realmente produzido pelo pressuposto fármaco com atividade. Goodman-Gilman, As Bases Farmacológicas da Terapêutica Medicamentosa, 1941, foi o primeiro livro do mundo, da humanidade, a colecionar essas informações e dar, então, substrato científico à nossa decisão terapêutica. Enfim, Gardenal para a convulsão, porque se nós damos Gardenal para o rato e damos um choque na cabeça dele, ele tem menor probabilidade de ter uma convulsão. Um modelo análogo, e assim justificamos o uso de muitos fármacos. Grande avanço. Grande avanço. Já permitiu, pelo menos, tirar fora tudo que não tinha atividade farmacológica. Sabe? E já depurou a terapêutica. Cairia fora a homeopatia, a terapia com florais de Bach e muitas outras alternativas terapêuticas exercidas por médicos, que ainda, então, depositam a sua esperança nas razões divinas, como eu comentei anteriormente. O ensaio clínico randomizado, enfim, é o grande avanço para a racionalização final e esperava-se definitiva da terapêutica, ao trazer o experimento para o cenário clínico, comparar os objetos de pesquisa, os seres de pesquisa, os pacientes como ratos, ao controle, à intervenção, delimitando o tamanho da intervenção. Magníficos ensaios clínicos randomizados. No ano de 2000, homenageei-os junto com colegas numa publicação. Esses ensaios clínicos são maravilhosos, são 12, olhando como era o mundo antes e como era o mundo depois, certo? A gente vê o impacto desse modelo de ler a realidade e a sua importância para a mudança da prática médica. Esse é um dos 12 na área da hipertensão, então, finalmente, que mostra que diurético, reserpina ou guanitidina e hidralazina eram capazes de, a cada 6 pacientes tratados por somente 1 ano, prevenir que um deles tivesse algum desses eventos graves aí listados. Esse é um ensaio clínico clássico. A história abreviada chega aos dias de hoje, tentando responder à questão: qual o melhor antihipertensivo? Pelo menos para a tomada de decisão, para a primeira escolha. A síntese disso, e aí não os canso com uma história repetida em textos, meus alunos são obrigados a ler, e os colegas que gentilmente aqui comparecem, às vezes, para prestigiar as nossas palestras, reiteradamente afirmado por mim, e escrito por mim,
e por alguns outros eremitas e excêntricos do mundo, que realmente diuréticos são a primeira escolha, porque quando comparados com outras opções, se mostram superiores, como com inibidores da ECA, nesta meta-análise em rede de 2003, e também superiores aos antagonistas do cálcio para a primeira opção. Há detalhes nisso, é um outro cenário de discussão, talvez qual seja o diurético, é uma pergunta muito palpitante hoje, mas vamos deixar de lado, assumindo, eu assumo isso como o fato científico, cartesiano, irrefutável, à luz de ensaios clínicos que, na sua soma, arrolaram mais de 150 mil pacientes, para responder essa questão. Mas qual é a realidade? A realidade não tem nada a ver com isso. Nos Estados Unidos, nessa bolacha, não aparecem diuréticos como drogas escolhidas para o tratamento da hipertensão. Certo? Está lá dentro dos 7%, dentro dos outros. Ano 2006. Os 10 fármacos mais vendidos nos Estados Unidos, para tratar a hipertensão, 5 eram inibidores, antagonistas receptores da angiotensina. No Brasil, 2007, o fármaco de maior faturamento, renda, foi um inibidor dos receptores, o valsartano, o Diovan, comercialmente. Mais do que aspirina, Tilenol e tudo mais. O mais de todos no Brasil. O único ensaio clínico que comparou valsartano com amlodipina deu mais infarto e mais AVC. Como é que se explica esse delta? Como é que se explica que essa informação objetivamente publicada no New England Journal of Medicine se transforma numa realidade oposta? Porque é um Matrix, é um Matrix, né? Botaram, só os jovens aqui, alguns veteranos são obrigados a ver filmes porque os filhos estão vendo, né? Botaram um cabo aqui, nosso cérebro foi absolutamente chupado pela mega corporação. Né? As corporações tomaram conta da prescrição, né, que se dá, esse é o cenário clínico da cultura médica, digamos assim, moderno, contemporâneo, um ensaio clínico randomizado, tudo bonitinho, né? Revisão sistemática, meta-análise, mídia médica, livros, jornais, congressos, etc., preferências do profissional, do paciente, entra o protocolo de prescrições, enfim, a prática de prescrição. Mas quem entrou na jogada foram as corporações. Obviamente que nós sabemos que a maior razão do Diovan ser o primeiro no mundo, nós sabemos, é um petit comitê, mas agora todo mundo que está aqui dentro, é que o Diovan dá um canhotinho, né, para os médicos, certo? Que eles prescrevem e o paciente vai com o Diovan na farmácia e ganha um abatimento de 50%, certo? E a indústria fica com aquela prescrição do médico e no próximo congresso o médico vai, de acordo com o número de prescrições que ele fez, ele vai a Carazinho, São Paulo, né? Boston e a Europa. Essa é a realidade do Diovan, influenciando e dominando as preferências do profissional e do paciente, que depois também se vincula muito a esse cartãozinho. Mas é aqui que está o grande problema, no ensaio clínico randomizado. Segundo eu mesmo, afirmando nesse slide, o viés corporativo corresponde à soma das influências da indústria farmacêutica no planejamento, apresentação e interpretação dos ensaios clínicos que resultam na distorção da evidência em favor de seus produtos. Certo? É óbvio que eu estou submetendo 3, 4 artigos com esse conceito para apropriar-me até do conceito ambiciosamente no mundo, porque corporate bias não existe nem no Google junto, certo? Aliás, existe porque eu publiquei em português isso. Traduzir para o inglês. Múltiplos artigos onde eu afirmo isso, múltiplas cartas, e vou encerrar aqui justificando a preferência por diuréticos. Fiz um resumo, resolvi escrever um resumo dessa minha história de avaliação crítica, de pseudodenúncia, para mim, de fato, de provocação intelectual e prazer de trabalhar na madrugada. O mínimo resumo de um livro, certo? São quase 50 páginas contando a história do ensaio clínico, onde é que está o defeito, o que foi feito, qual foi a coisa. Fazer uma análise detalhada dessa história dá um livro. Né? Um mini livro, pelo menos uma apostila grossa. Tá?
onde se identificam, trouxe aqui então 2 exemplos disso, contemporâneos até, um pelo fato de não de tudo ser recente, que é o Life Trial, mas pelo que está sendo feito recentemente, que é absolutamente incrível, como eu vou mostrar aos senhores. O Life Trial mostrou que o losartano era melhor que a atenolol, não? Para prevenir eventos aqui no caso, mortalidade cardiovascular, AVE, infarto, num ensaio clínico, Lancet 2002. Esse estudo foi, na época, já imediatamente criticado por Fuchs et al., e inclusive Kato, também o Kato, eu e o Kato, né? O Kato é lá do Japão, né? E também ponteiro esquerdo do time do... Bom, beta-bloqueadores são a melhor opção, não são a melhor opção, não deve ser drogas de comparação. A atenolol é evidentemente ineficiente em idosos, não deve ser a primeira opção. A atenolol não é o melhor beta-bloqueador. Há evidências de múltiplas fontes para eu sustentar essa informação. Hidroclorotiazida, só esse japonês viu lá detalhadamente, nem sei como é que ele teve acesso, foi mais usada pelo grupo que usou losartano, certo? E a carta também foi publicada no Lancet 2 anos depois. O viés corporativo está aqui. Existem, vocês fizeram essa consulta, isso aqui é uma ideia minha que estava no cérebro, agora está no slide, que há mais de 120 publicações, no PubMed com Life Trial ou Life Study no título. No título! Então, como é que nós vamos achar que um remédio não seja bom se ele tem 130 ou 140 publicações? Todas, fora aquela minha carta e a do japonês, dizendo que é bom. Tá? Veja o título de 2 aqui, ó. Padrão de strain, né, no eletrocardiograma e disfunção ventricular. Padrão de strain no eletrocardiograma e insuficiência cardíaca. É o mesmo trabalho? Com esse left ventricular strain, tem 6 publicações, todas mostrando a mesma coisa. Num estudo que é errado na base. Então isso aqui é uma estratégia de marketing. Essa é uma estratégia de viés corporativo, não mexendo lá na cartelinha do prescritor, mexendo exatamente no cérebro de todos nós. Por inércia, por acreditar, por esperar, por não entender, por cansar, por não dar bola, nós achamos que é isso mesmo. Mas a turma está indo longe demais. Eles estão indo longe demais. Resolveram, cientistas independentes que ganham mais de $20 mil mês da indústria Servier, todos eles praticamente, resolveram testar uma ideia científica altamente pertinente. Por acaso testasse uma associação de fármacos da Servier era melhor do que placebo. Se reuniram, a Servier foram consultadas, vem cá, nós estamos com essa ideia, o que vocês acham? Apoiamos. O apoiamos traduziu-se por $1 bilhão de apoio. Eles se reuniram, discutiram a questão. Será que vale a pena tratar diabéticos, certo? Com Tendopril, que é o inibidor da ECA da Servier, mais indapamida, que é o diurético da Servier, para prevenir eventos? Talvez, olha, está demonstrado isso? Foi comparado? Não, todo mundo disse não na reunião, tá? Mesmo que sabiam que já tinha sido comparado. Resumindo a história, que eu estou aqui satirizando, o estudo foi publicado finalmente, deles tivemos conhecimento só quando publicado. E teve o seguinte desenho, temos que nós todos introjetar isso, um estudo que foi planejado depois do ano 2000, e durou 6 anos. Diabéticos, critério de arrolamento, diabéticos tipo 2, que não estivessem em coma diabético, uma condição para participar do estudo, né? Com doença cardiovascular ativa, ou 2 fatores de riscos maiores para a doença cardiovascular. Com pressão arterial não superior a 180 dessistólica. Foram chamados. E aí a estratégia, que foi utilizada em 10 a 15 ensaios clínicos pela mesma turma, que distribuiu o protocolo e ofereceu aos médicos. Os médicos não são só os prescritores, os médicos são os investigadores. Na Australásia, né? Nova Zelândia, Austrália e outros países, na Europa, não nos Estados Unidos, o seguinte protocolo. Nós estamos investigando aqui a nossa pílula versus pílula placebo em diabéticos com essa condição.
topas participar? Eu não sei, 3.000 euros ano, paciente seguido. Ah, topa. Na hora. Mas está aprovado o protocolo? Está aprovado o protocolo nos centros de pesquisas, nos comitês de éticos. E aí os pacientes que iam consultar com o seu GP, né? É uma rede de general practitioners nesse país. Diabético, 166 de pressão sistólica. Certo? Tomando inibidor da ECA, tomando diurético, já tomando inibidor da ECA, já tomando diurético, era convidado a tomar a pílula do remédio, do estudo, por um período de tempo. E depois, era um washout, um run-in, para estratégia também, que eles decidiram, independentemente, sem influências da Servier, para botar no estudo só quem tolerava a pílula. Quem não tolerava, caia fora. Então, para melhorar o grau de resposta, adesão, etc. Ficaram durante umas semanas tomando a pílula, que era o quê? Indapamida na metade da dose, perindopril num quarto da dose. Certo? Todo mundo. Aí, randomização. Grupo intervenção. Indapamida, logo titulada a dose plena, e perindopril logo titulada a metade da dose. Grupo controle. Proibido. Placebo. Ensaio clínico randomizado, duplo cego, placebo controlado. Placebo, portanto, nada, e eram autorizados a usar perindopril na metade da dose, né? Open, ou seja, né? O seu médico podia prescrever inibidor da ECA, só perindopril, metade da dose. Por quê? Porque eles podiam, o médico não sabia se ele estava tomando perindopril, então se ele não estivesse tomando, ele tomava metade da dose. Se ele estivesse tomando, ele passava a tomar a dose plena de perindopril, se necessário no segmento. Entenderam o desenho do estudo? Tá? Parece um pouco complexo. Mas, em resumo e ao cabo, estavam proibidos de usar outros inibidores da ECA, estavam proibidos de usar antagonistas de receptores da angiotensina, ou talvez pudesse, não sei, parece que alguns usaram, e não podiam usar diuréticos, nem tiazídicos, nem qualquer drogas que tais. No fim do estudo, a maior parte, quase todos os pacientes do grupo de intervenção estavam usando diurético e inibidor da ECA em doses próximas às plenas. E no grupo controle, 5 a 10% estavam usando diurético fora do projeto, fora da pesquisa, quer dizer, rompendo o protocolo, seus médicos estavam dando diurético erradamente. Tá? E o que aconteceu? Desculpe pela história comprida, mas primeiro para entender isso aqui, ó, talvez fique um pouco difícil, tem que produzir essa figura. Eles tinham 145 de pressão sistólica em média. 63% tinha ou eram hipertensos formais. Então, esse é um ensaio clínico que alocou hipertensos diabéticos com infarto prévio ou com hipercolesterolemia a 2 fármacos e um controle de nenhum, aliás, meia dose de um dos 2 fármacos. Os pacientes podiam usar outros antihipertensivos, e de fato usaram mais beta-bloqueador, mais inibidor da ECA, mas não usaram inibidor da ECA demonstradamente eficaz no HOPE, ano de publicação do HOPE, Ramipril, em diabéticos, 2000. E as diretrizes do Joint, as sextas, 97, já recomendavam. Primeira opção para pacientes diabéticos, inibidor da ECA, segunda opção, diurético. E esses pacientes ficaram 6 anos neste protocolo. Vocês veem ali que a pressão subiu, não só desceu no grupo de intervenção, subiu no grupo controle, porque foi retirado o tratamento no momento zero. Foi retirado um tratamento indicado pelo mais comum médico mortal na face da Terra. E o seu Joseph, certo? Ou Joseph, o que quer que seja, o John, está enterrado na Austrália, porque ele teve o azar de cair no grupo controle. Houve 14% a mais de mortalidade no grupo que ficou 6 anos subtratado por uma indicação formal de indicação de fármacos antihipertensivos. Pelo menos eles aceitam minhas cartas. É um consolo. De fato, foi um ensaio clínico de retirada, extratos da carta. Como
pode tiver o peito, né, traduzindo em português, de tratar pacientes com diabetes, doença cardiovascular maior ou outros fatores de risco, com uma pressão média de 145/81, não serem tratados com doses plenas de inibidor da ECA e diurético por 6 anos no terceiro milênio? A resposta é uma página de resposta. Usaram a estratégia de cortina de fumaça. Bombardeio e bomba para tudo que é lado. Chegando ao cúmulo de dizer, mas esses pacientes foram muito bem tratados. 90% usou estatina, 98% usou fluoxetina, porque estavam meio deprimidos. Então, um monte de remédios, né? Mas, antipertensivos, esses dois não puderam ser usados. Qual o resultado disso? Encerrando então, me desculpe por também me estender brevemente acima do nosso tempo, nesse pupurri da cardiologia aqui. But letters, literalmente, porque isso é uma cópia de... Aliás, o corporate bias está em inglês por razões de marketing, né? O editor do Lance, numa publicação do JAMA, diz que as cartas não influenciam a formação de opinião, certo? E cita, inclusive, uma das minhas cartas central para o raciocínio desenvolvido nesse trabalho, para muito orgulho pessoal, mas isso não muda nada. Porque, de fato, eu tentei, senhores jurados, como usando já uma dica do Miguel, que falou injúria aqui no seu primeiro slide, eu encerro com os jurados no meu último comentário. Senhores jurados, espero ter feito a minha demonstração, ter demonstrado que a escolha de antipertensivos, só esses, não está de fato na mão de nós. Muito obrigado. Eu convido os palestrantes para vir à mesa para responder algumas perguntas, algumas colocações do público. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos palestrantes. Os 3 palestrantes fizeram manifestações muito boas. Devem ter instigado uma série de questionamentos nos nossos estudantes e colegas. Eu sei que pelo adiantado da hora, talvez o pessoal esteja um pouco apressado, mas eu gostaria de começar, então, perguntando para o Jorge. Nós, até já fazendo um pouco de um link aqui com o que o Flávio falou, em função desse contexto internacional, a indústria farmacêutica tem ganhos imensos, mas, ao mesmo tempo, a grande fonte de financiamento de pesquisa tem sido a indústria farmacêutica. Como nós, no hospital universitário, que participamos de estudos patrocinados tanto por agências governamentais como da indústria farmacêutica, como nós podemos nos colocar em relação a isso? Há espaço para nós fazermos trabalhos patrocinados pela indústria? Isso seria pecado ou nós podemos tirar algum proveito disso para a nossa instituição, para os nossos alunos e nossos pacientes? Eu, até por ser responsável por essa área na Fundação Médica, eu reforço a minha visão de que essa é uma atividade muito importante para a nossa instituição. Aliar a prestação de serviço para os nossos pacientes a uma outra prestação de serviço, que é a prestação de serviço na forma de ensaios clínicos patrocinados. Acho que essa é uma forma muito apropriada de atender os nossos pacientes, melhorar a qualidade assistencial. Nós sabemos que a prática médica dentro de ensaios clínicos patrocinados é muito superior à prática médica que nós temos em geral, isso já foi estudado várias vezes. Então, eu considero essa uma atividade básica nossa. A única coisa que eu gostaria de salientar é que eu não considero isso fazer pesquisa.
O indivíduo que faz um ensaio clínico patrocinado da indústria, ele é um coletador de dados. Se ele planejou o ensaio clínico, se ele escreveu o trabalho final, ele é um pesquisador. Mas o pesquisador tem que ter contribuição intelectual. E se ele simplesmente coletou dados, ele fez uma prestação de serviço. E eu acho que o cenário que nós temos aqui é perfeitamente adequado para essa prestação de serviço ser bem feita e que permite, inclusive, que nós participemos em diferentes etapas do desenvolvimento de diversas intervenções, e em alguns momentos até que nós possamos contribuir, nós temos feito isso ativamente ao longo dos anos aqui nesse hospital. Então, acho que é uma prática adequada. O viés corporativo citado pelo Flávio existe. Quem participa de um ensaio clínico está dentro do processo, tem que saber que está dentro do processo de sedução, porque ele é exposto precocemente a um novo conceito, eventualmente. Ele viaja, vai para todos esses lugares, mas uns mais longe do que os perto, que o Flávio citou, e isso acaba servindo. Ele janta bastante, ele almoça bastante. Então, isso tem um impacto nesse viés que o Flávio salienta. Mas é perfeitamente adequado que a pessoa faça tudo isso e tenha o julgamento baseado nas melhores evidências. Então, acho que é uma atividade que nós devemos continuar fazendo no nosso meio. Certo, excelente. Flávio, qual seria o papel, como é que tu vê o papel do nosso grupo de pesquisa e pós-graduação em relação a esse tipo de atividade? Então, nós temos pesquisa e nós temos prestação de serviço. Tu enxergas a nossa universidade como sendo uma área adequada para isso? Tu achas que isso está nos atrapalhando ou pode eventualmente estar nos beneficiando para desenvolver algumas áreas, eventualmente financiar outras coisas de pesquisa nossa, propriamente? O livro da Márcia Angel, né, que a Unimed distribuiu, né, aí facilita a leitura mesmo, quem não queira comprar o livro, numa tradução meio insofrível em português, mostra as relações de mercado no momento da indústria, que excedem muito, né, as coisas são absolutamente assustadoras, conhecendo as relações, os lobbies, o peso do poder econômico, o rendimento médio, o faturamento das indústrias. Anuncia-se atualmente que elas viverão alguns anos difíceis. Inclusive, acho que ontem estava numa das fontes de algum lugar que eu li, acho que talvez na Veja. Os próximos 5 anos são um pouco assustadores, porque elas não têm drogas no pipeline, que é as drogas novas, saindo para substituir os ícones das grandes em fantásticos desenvolvimentos que renderam dinheiro e que estão perdendo a patente. A patente conta desde o momento que o sal é sintetizado. Como a comercialização é feita em média 12 anos depois do sal sintetizado, eles têm 8 anos para ganhar dinheiro, um monte. O Vitorino, aí, do primeiro bloco, eles esconderam a informação do ensaio clínico esse. Só o Congresso dos Estados Unidos apertou lá o laboratório para eles darem notícia. Esconderam 1 ano, essa é a estimativa média. Isso significa renda de 3 bilhões na venda. Excedi um pouquinho a tua pergunta para dizer e complementar um cenário preocupante, mas eu não sou xiita, eu não acho que tenhamos que ter uma posição de caça às bruxas e vamos fazer o seguinte: só nós, os puros, vamos investigar medicamentos. Vamos ficar que nem a Rússia, que não descobriu um remédio em 100 anos, né, de cortina de ferro. Só uma droga Me Too. Esse é o mercado, essa é a vida, é a ambição, é o dinheiro, as indústrias têm que ir atrás. A taxa de sucesso delas é muito baixa. Não é essa maravilha que se imagina, descobre. Descobriram o Viagra, que alguns acham que é muito importante, mas grandes e novas descobertas tem poucas. Frequentemente são drogas equivalentes. Como nós nos inserimos, enfim, nesse contexto? Eu acho que nós aqui temos que fazer um exercício, nós temos que refletir, esse é um cenário, agradeço em nome do serviço, aos colegas e a vocês, mais um espaço para a cardiologia no Grande Round, e nós estamos fazendo isso. Nós temos que primeiramente identificar a nossa independência e poder. Quando eu falo nossa, eu estou falando da independência dos médicos e dos compromissos que nós temos. Primariamente, nós sabemos com quem. Então, isto é um contínuo processo educativo. E o bem tem vencido, né, na história da humanidade. Isso é uma crise. É uma crise. Nós temos que botar as cartas na mesa, temos que mudar as regras do jogo e tem que ficar muito claro que nós somos médicos e os industriais são os industriais. Trabalhamos juntos,
Obviamente, eles vendem remédio, fazem remédio, mas nós temos que ter independência. Independência intelectual, o maior bem a buscar na formação, além das que se tem de berço. Independência intelectual. Arranque-se o cabo do Matrix. Certo? Pensemos por conta própria. O hospital é parte disso. Tem que participar, tem que prestar serviço, mas passa no comitê de ética. Chama o consultor. Estão comparando com placebo um remédio que já está demonstradamente útil nessa situação? Não, o Hospital de Clínicas não vai participar. O Hospital de Clínicas rejeitou no comitê de ética local, informação que foi dada pela Nadine e pela professora Leila, 8 grandes, nos últimos anos, 8 grandes projetos que foram feitos no Brasil, mas não aqui, por opinião ética. E para opinião ética é preciso ser antes, ou pelo menos acreditar, num cientista da área. Senhores alunos que estão aqui ainda, trate de estudar um monte. Já tem muito chão pela frente. Muito bem. Professor Sérgio Barros. Eu queria fazer um comentário, alguns comentários. Primeiro, parabenizar a equipe da cardiologia por uma excepcional apresentação. Foi brilhante o que vocês fizeram. Muito obrigado. Segundo, também a propriedade da pergunta que o professor Renato levantou, eu queria fazer alguns comentários. Aparentemente nós temos um dilema, e não é raro que nós temos colegas que questionam a vocação desse hospital, dessa universidade, em fazer protocolos da indústria farmacêutica, que já vem com as cartas marcadas, como foi muito bem levantado. Nós somos prestadores de serviço. Eu acho que isso faz parte, minha opinião pessoal, faz parte do jogo, da realidade, como o Flávio Fux comentou. E ninguém melhor do que nós, que somos um centro de excelência, como tantos outros, para fazê-lo. Mas nós temos que ir além. E o que é esse além? Além de elaborarmos protocolos, eventualmente nascidos aqui e vendidos, digamos assim, para a indústria, nós temos que fazer, eu vou usar um exemplo muito claro. Eu tive o privilégio, na sexta-feira, no programa de pós-graduação da gastroenterologia, de ser banca de uma tese de doutorado de uma aluna do professor Goldin. O que eles fizeram? Eles fizeram um corte transversal no ano de 2004 sobre todos os protocolos e os efeitos adversos na área gastrointestinal deste hospital. E o que eles concluíram, e transcende uma simples tese de doutorado, isso vai ter uma repercussão no mundo científico enorme, que os consentimentos informados, o TSLE, como diz o Goldin, são absolutamente, ocultam os efeitos adversos de uma percentagem elevadíssima. Então, e frequentemente os cientistas, que somos nós, participando desses projetos, não vamos ler os manuais do pesquisador ou os projetos da íntegra. Então, na verdade, o que se fez nessa tese, eu me regozijo com a coragem e a inteligência que eles tiveram, e vamos fazer um raio-x do que nós estamos tendo aqui nesse hospital. E é realmente muito preocupante, porque a inadequação do que passa, e também passa pelos nossos comitês de ética, que são altamente qualificados, mas o problema que eu vejo é que é uma tsunami de projetos. Eu na Gastro vejo projetos. Tentamos discutir dentro dos serviços projetos, não há tempo para isso, porque a massa é enorme. Então, retomando, eu acho que é fundamental que esses projetos da indústria sejam feitos em instituições como as nossas. Mas nós temos que dedicar mais tempo, dissecar mais, ter mais atenção e ter a coragem, como esse grupo da bioética, do Goldin, está fazendo, de refletir sobre o que vem para nós, o que estão nos vendendo, o que nós estamos engolindo, e por tabela os nossos pacientes. Então, acho que é muito apropriado, eu parabenizo a todos por uma excepcional discussão. Parabéns. Pelo avançado da hora, nós vamos encerrar agradecendo a presença de todos e convidando a todos para o próximo Grand Round, na próxima quarta-feira, às 11 horas.
Aos palestrantes, Jorge, Flávio e Miguel, muito obrigado. Foi maravilhoso.